Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre formação espiritual, vou falar de 4 sintomas que você precisa prestar atenção, que vão dizer que você precisa praticar ainda mais a formação espiritual. E eu vou te dar o conceito de formação espiritual e como é que ela pode ajudar nesse processo aí, talvez, de fadiga e de cansaço. Se você não me conhece, meu nome é Elton Júnior, eu sou graduado em psicologia e também sou graduado em filosofia. E além dessas graduações, eu sou cristão de tradição protestante e me interesso por esse tema de formação espiritual e por isso que eu vou compartilhar um pouquinho com você. Mas antes de eu falar sobre os sintomas aqui de repente você possa estar sentindo em função de uma falta de formação espiritual, eu vou explicar os motivos que me levaram a conversar sobre. E os motivos são o seguinte: eu vejo muitas pessoas adoecendo no ambiente eclesiástico ou no ambiente próprio da igreja, vamos dizer assim, da comunidade de fé, e às vezes esses adoecimentos são muito em função de uma teologia bíblica distorcida ou de uma vivência psíquica individual distorcida. Então a gente tem duas causas para isso que eu vou falar aqui. Que é a pessoa ter algum tipo de trauma ou ter algum tipo de distorção cognitiva, e aí, em função disso, ela interpreta a vida religiosa e espiritual de uma maneira errada e equivocada, ou ela vive num ambiente teológico, numa comunidade de fé imatura, e isso acaba também gerando ali um cansaço e um desgaste espiritual. Então, em cima desses pontos, eu quero falar aqui 4 sintomas que eu percebo que acabam acometendo pessoas que precisam de uma formação espiritual mais sólida e mais madura. E o primeiro sintoma é que eu posso chamar de burnout eclesiástico, né? Muitas vezes a gente tem líderes e membros de uma comunidade de fé ativos que sofrem com um ativismo pragmático e acabam eles acabam se sobrecarregando de demandas institucionais da igreja moderna. Então a gente tem muita gente que sofre com isso, muitas demandas ali da comunidade, geralmente são poucas pessoas que fazem muitas coisas e isso acaba levando a um burnout, né? Então a dor desse tipo de pessoa acaba residindo em perceber que enquanto trabalham exaustivamente para Deus, a sua intimidade e o seu relacionamento real com Ele se esvaziaram, né? Então há uma dolorosa transição de uma identidade, vamos dizer assim, baseada na graça de Deus para uma identidade baseada em performance, em conquistas e em serviço dentro da comunidade de fé. 2, a gente tem o que eu chamo de a síndrome do cérebro no palito. É uma anemia afetiva, vamos dizer assim. É a dor daquele cristão que possui uma ortodoxia impecável, tá bom? Ele conhece as doutrinas, ele lê teologia sistemática, mas ele experimenta uma profunda erosão da alma, uma frieza no seu coração. Ele sofre com esse descompasso entre o que a sua mente sabe e o que o seu coração de fato sente e deseja, gerando dessa maneira uma persistente sensação de hipocrisia e uma inadequação espiritual. Eu vou te dizer que eu sofri muito com este ponto 2 aqui. Ponto 3, a gente tem uma fadiga do voluntarismo e uma culpa crônica. Então, pessoas que tentam exaustivamente mudar comportamentos e pecados de estimação por meio daquela força de vontade, sabe? Aquele pastor coach dizendo que se você mentalizar, você consegue mudar, etc. Só que você acaba falhando, a pessoa acaba falhando várias e várias vezes, né? Então a frustração gera um ciclo neurótico de promessa, expectativa, queda, vergonha, culpa crônica, porque elas não compreenderam a mecânica das disciplinas como exercícios indiretos que abrem espaço para a ação transformadora do Espírito Santo, e eu vou já falar um pouquinho sobre esses pontos. Ponto 4, há uma síndrome da correria, né, bora dizer assim, e de uma mente fragmentada. O esgotamento mental causado pelo ritmo frenético da modernidade. Então a gente tem tela, notificação, pressão profissional, muitas demandas da nossa rotina, muitas demandas da nossa vida
entre aspas, secular, eu vou chamar dessa maneira, que acaba impedindo a concentração e a quietude. Então, essa pessoa que está tentando cultivar ali a sua espiritualidade sente uma angústia porque ela não consegue orar por 5 minutos sem que a sua mente se dissipe, né? Então ela acaba sofrendo com uma espiritualidade superficial e fragmentada que não resiste às crises da vida. E talvez você possa se identificar com um desses 4 sintomas que eu relatei aqui para você, né? Você se identifica com algum desses sintomas? Você é um cristão? Você tenta frequentar a tua comunidade de fé, ou você até frequenta a comunidade de fé, mas você acaba percebendo esses sintomas aqui que eu estou relatando? Você se identifica com algum desses sintomas? Você conhece de repente alguém que se identifica com esses sintomas? São 4 de vários outros sintomas que a gente pode relatar em função de uma má formação espiritual, né? Então agora eu vou dizer o que é formação espiritual, né? A formação espiritual não é uma técnica de autoajuda gospel. É muito importante eu enfatizar isso porque atualmente na internet a gente tem muita loucura por aí, né? E a formação espiritual é um conceito muito importante e muito interessante, porque ela não é a teologia do coach, tá bom? Ela não é essa autoajuda gospel, né? Ela não é um código de moralismo, né? Ou um manual para se tornar uma pessoa melhor, como existem algumas tradições que acabam trabalhando isso. Você precisa desenvolver a virtude por esforço próprio, né? Buscando a santificação, buscando a perfeição pelo esforço próprio, né? E isso acaba gerando muita neurose, isso acaba gerando uma ideia de que a pessoa é quem age nesse processo. Pelo meu próprio esforço, eu ascendo na minha espiritualidade. Então, será se esse é o caminho correto? Né? E a definição teológica da formação espiritual não é essa. Então, qual é a definição, Otto? Me diz aí. É um processo contínuo, a formação espiritual, ou seja, eu nunca estarei pronto o suficiente, né? Eu nunca estarei preparado o suficiente, então isso é importante. Eu nunca estarei santo o suficiente, eu nunca estarei perfeito o suficiente. Então, por isso que é um processo contínuo que a gente deve buscar. É um processo cooperativo, né? Então, eu coopero com alguém, não sou eu que ajo, vamos dizer assim, não sou eu que produzo os efeitos desse processo, né? Então eu coopero. É contínuo, é cooperativo, é progressivo na reconfiguração do ser interior, né? Da minha personalidade à imagem de Jesus Cristo. E esse processo é operado pelo poder do Espírito Santo, fundamentado na graça de Deus e orientado para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. Então, esse conceito é muito interessante porque aqui a gente poderia conversar sobre várias coisas, né, e desdobrar esse conceito para poder a gente entender de fato o que seria a formação espiritual e como é que ela funcionaria como remédio para esses sintomas que a gente conversou aqui no começo do vídeo. Mas vamos em frente. Diferente da santificação, que na teologia dogmática lida com a posição legal do ato soberano de Deus em nos tornar santos, a formação espiritual atua no campo da teologia prática. Então a nossa conversa aqui é uma conversa sobre a prática, né? Ela estuda a psicologia da graça, né? Como o ser humano coopera intencionalmente com o Espírito Santo para que o seu hábito, ou seja, as suas inclinações, as suas reações reflexas, os seus desejos profundos, seja curado e reorientado. Então, isso daqui que é importante. Então, a gente precisa entender que a formação espiritual é cristocêntrica, né? Então, ela é focada na união mística da pessoa de Cristo, por meio da palavra e por meio dos sacramentos. E ela entende
que o ser humano é movido por aquilo que ele ama e não apenas pelo que ele pensa de forma abstrata. Isso daqui é cirúrgica, né? Porque é muito importante a gente entender, né, que a gente escolhe pelo amor, né? Então, se eu escolho A em detrimento de B, é porque eu amo mais A do que B. Então, isso daqui é muito importante para a gente entender essa reorientação. E a gente precisa entender que existe, vamos dizer assim, uma perspectiva escatológica para a formação espiritual, né? Porque a formação presente funciona como um ensaio pedagógico dos olhos da alma para desfrutar da consumação futura, né? O que a gente pode chamar de visio Dei, né? A visão beatífica, né? O ver Deus face a face com Cristo. Então, tu pode se perguntar, Otton, ok, eu entendi, né, os sintomas, talvez eu me identifique com algum desses sintomas, e aí tu disse que se eu tiver esses sintomas, então é provável que eu precise ter uma formação espiritual mais madura e mais saudável. Tu já me explicou o que é formação espiritual, tu já me deu o conceito de formação espiritual, mas como é que eu faço esse negócio na prática, como é que eu aplico isso? E aqui na nossa última parte do vídeo eu vou falar como é que funciona as estratégias para esse treinamento da alma, porque a formação espiritual, na verdade, é isso, né? Então, essa transformação cooperando com o Espírito Santo. Então, a gente precisa entender, né, como é que a gente pode fazer isso. E nós temos uma teoria clássica aqui, vamos dizer assim, da formação espiritual, né, desenvolvida ali pelo Dallas Willard, né, que é muito interessante, que ele divide em 3. As disciplinas internas, as disciplinas externas e as disciplinas comunitárias. Então, agora eu vou pontuar aqui o que seriam essas disciplinas internas, o que seriam as disciplinas externas e o que seriam as disciplinas comunitárias. Então, as disciplinas internas é o alinhamento da mente e dos afetos. Então, a gente tem 3 disciplinas internas. A meditação e o estudo da escritura, então não como um mero acúmulo de dados intelectuais, mas como uma ruminação ativa. Nós temos vários textos bíblicos que nos ensinam a ruminar a palavra de Deus durante todo o dia. Então isso é muito importante. Então o objetivo é desconstruir narrativas culturais, de identidade, e a partir dessa ruminação a gente conseguir reconfigurar sinapses cognitivas à luz do texto sagrado. Isso é possível, Otton? Sim, como disse, eu sou graduado em psicologia, e na psicologia a gente tem o que a gente chama de meu Deus, sumiu agora. Reestruturação cognitiva. Nossa, velho, que deu um branco agora aqui, fiquei com reconfiguração. A reestruturação cognitiva. E a reestruturação cognitiva trabalha com isso. Trabalha com um questionamento a partir de falsos pensamentos ou de pensamentos mais negativos, né? A gente faz a investigação, a gente faz o questionamento e traz uma resposta racional. Então, isso gera uma mudança do pensamento, né? Uma mudança do entendimento que vai influenciar nos afetos, que vai influenciar nas ações. Então, da mesma forma, a palavra de Deus consegue fazer isso com a nossa identidade, com os nossos afetos. Então, o objetivo da meditação e do estudo da Escritura não é esse acúmulo teológico, acúmulo de dado intelectual, mas a ruminação ativa. Guarde isso, porque isso daqui é uma dica maravilhosa. O segundo ponto da disciplina interna é a oração centrada na rendição. Então, a gente tem um diálogo contínuo em que o cristão derrama o coração, ele exercita o esvaziamento dos seus próprios projetos de poder para que o reino de Deus seja estabelecido na sua vontade. Nós temos o jejum vocacional, que é a abstenção de alimentos, né? Em regra, em tese, vai ser a abstenção de alimentos. Existem outras pessoas que
que se abstém de outras práticas. Eu vou me abster de uma rede social, vou me abster de jogar futebol, etc. Mas em tese, em regra, na verdade, né, é a abstenção de alimentos, né, para que você relembre que o corpo, né, tem a dependência absoluta de Deus, né, e dessa maneira conseguir quebrar os desejos imediatos. Você pratica alguma dessas disciplinas internas? Vamos agora às disciplinas externas, que vamos dizer assim, é uma contraliturgia do estilo de vida. Então vamos ver como é que esse negócio funciona. Então a gente tem a solitude. Então a gente tem uma prática intencional de silenciar o barulho e o ego. A gente tem uma intenção de se isolar para poder estar a sós com o Deus. Então isso daqui com Deus, né? Então aqui a gente isso funciona como um antídoto contra essa dependência crônica da aprovação social e de muitos estímulos que a gente acaba recebendo no nosso dia. Nós temos dois: a simplicidade, que seria um desapego voluntário ao consumismo, né, ou um desapego voluntário do consumismo, e da ansiedade, muitas vezes por status, muitas vezes focando em recursos, né, focando a atenção, em vez de focar a atenção nisso, em coisas mundanas, a gente foca a atenção no valor que é eterno. E a terceira disciplina externa seria a submissão e o serviço. Então, a decisão de abrir mão do controle e servir ao próximo sem buscar aplausos, gerando humildade e quebrando um orgulho corporificado. Você pratica alguma dessas disciplinas externas? E agora a gente vai para o terceiro tipo de disciplina, que é a disciplina, ou que são as disciplinas comunitárias. Então a gente tem uma confissão mútua, que seria compartilhar fraquezas, pecados, em ambientes de pequenos grupos, de mentoria, né, ou de comunidade, para poder romper esse isolamento da culpa e experimentar principalmente ali a cura, né? Então é importante que nesse tipo de disciplina, é importante que a gente encontre uma comunidade, encontre um grupo que acolha, né, que seja maduro, para poder acolher os nossos próprios pecados e as nossas próprias fraquezas. E a outra disciplina comunitária é a disciplina da adoração e celebração coletivas, né? Então, aquela exaltação corporativa que reeduca as afeições religiosas através da alegria comunitária. Então, só um exemplo prático aqui de como que a formação espiritual pode ajudar naqueles 4 sintomas que eu trouxe lá no começo aqui do nosso vídeo, e eu já estou quase encerrando, né? A gente tem o quê? A gente tem o primeiro ponto lá, aquele ativismo, né? A exaustão, burnout, a identidade baseada numa performance, numa produção. A gente tem esse sintoma existencial, esse sintoma espiritual, e a resposta na formação espiritual é a solitude e o sabático, né? Então, resgatar esse descanso sabático, o valor de que você é amado antes de fazer. O ser, ele vem antes do fazer. Nós temos aquele intelectualismo seco, que foi o segundo ponto que eu trouxe aqui para você, e como sintoma existencial, a gente tem aquela pessoa que é racionalista, né, que tem uma teologia impecável, mas tem o coração apático, tem um coração frio, tem um coração distante de Deus. E a resposta na formação espiritual madura e saudável, a gente tem como prática a contemplação e a ortopatia, ou seja, focar na beleza de Cristo para poder reeducar os afetos do coração e reacender a paixão. No sintoma 3, que eu falei aqui para você sobre o legalismo voluntarista, nós temos como sintomas a frustração, uma culpa crônica por não conseguir vencer aquele pecado de estimação ali na força do braço. E a resposta na formação espiritual está nas disciplinas como meio. É entender o quê? Que as práticas, elas são como se fosse um treino indireto para o agir do Espírito Santo. Então, em vez de eu tentar buscar a superação do meu pecado
Em vez de eu tentar vencer o meu pecado na força do meu braço, eu tenho práticas de disciplinas espirituais que eu faço, fazendo-as, eu abro espaço para o agir do Espírito Santo. Então, as práticas das disciplinas são um meio indireto para o agir do Espírito Santo. E é dessa forma, né, eu consigo me livrar aí de repente e vencer algum tipo de pecado que eu esteja lutando há algum tempo. E o ponto 4 seria aquela mente fragmentada, e a gente tem como um sintoma existencial aquela ansiedade crônica, a incapacidade de focar na presença de Deus em função de todos os estímulos, de toda a rotina exaustante, né, que a gente acaba presenciando nas nossas vidas atualmente. E a resposta na formação espiritual é a meditação e a desaceleração. Ruminar a palavra de forma lenta, cultivando um estilo de vida desacelerado. Então é isso, né? Então acho que esse tema da formação espiritual é um tema que mexe muito comigo, porque eu, né, a despeito de ter a minha formação em psicologia, ter a minha formação em filosofia, né, e servir na minha igreja local, servir na minha comunidade local, né, muitas vezes a gente convive ali com várias pessoas que vão adoecendo durante essa caminhada, e eu percebo, infelizmente, muitos cristãos frios espiritualmente, em função, né, desses pontos aqui que eu falei, em função às vezes de distorções internas, mas também muitas vezes em função de distorções teológicas externas. E o remédio para tudo isso é o que, né, dentro da tradição protestante a gente chama de formação espiritual. Dentro de uma tradição cristã mais antiga a gente pode chamar isso de ascética e mística, né, mas dentro da tradição protestante a gente pode chamar isso de formação espiritual. Né? Você se interessa por esse tema? Esse é um tema que eu com certeza vou abordar mais vezes aqui no nosso canal, né? Eu tenho muitos vídeos aqui de psicologia, etc. Mas é um tema que eu vou passar a falar mais aqui, eu vou passar a conversar mais com você aqui no nosso canal, porque eu entendo que é um tema que eu posso contribuir um pouco, né? Então, se te interessa esse tipo de tema, comenta aqui embaixo. Né? Fala assim, Otton, fala mais sobre isso, me explica mais sobre isso, me explica como é que funciona esse negócio aí direitinho, né? Como é que eu faço esse negócio, e aí a gente vai avançando nessa temática aí da formação espiritual, tá bom? Então, se inscreve no canal, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, né? Eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo para você assistir. Beijinhos e até a nossa próxima conversa.